Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para desenvolver um tema da doutrina espírita e hoje nós vamos estudar sobre iluminação espiritual, o crescimento espiritual, reforma íntima, reforma interior, todos esses procedimentos que nos levam à perfeição. E por falar em perfeição, nós não podemos deixar de lembrar a pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos superiores, está contida no Livro dos Espíritos e é a de número 625. E ele perguntou assim: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta objetiva, clara, direta: Jesus. E os espíritos explicaram mais ainda. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. E Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Então, nós podemos já fazer a nossa reflexão a respeito de como atingir a perfeição. É seguir Jesus, seguir os seus ensinamentos. Então, a gente segue o Evangelho, né? O que está previsto no Evangelho, segue os ensinos, né? Através dos evangelhos e segue as parábolas, né, que Jesus nos colocou à época. E pronto. É simples, né? Parece simples, mas não é. E a dificuldade maior que nós encontramos para seguir esses exemplos de Jesus, né, e os seus ensinos são os nossos vícios, né, que estão muito enraizados em nós por estar conosco há séculos, milênios, várias encarnações. Então, nós tínhamos os sentimentos, né, de, de digamos assim, egoísmo e outros vícios nas primeiras encarnações até eram úteis para guardarmos nosso alimento, nossa vestimenta e proteção, etc. Mas depois esses vícios foram se transformando em paixões e ficaram em nós muito fortes, né? E a gente até se esforça, às vezes, para não aplicá-los, né? E até modificá-los trocar por virtudes, né? Que é a nossa meta. Substituir vício por virtude. Mas a dificuldade, fragilidade nossa, né? A imperfeição nossa, o nível de crescimento nosso ainda está faltando algo que às vezes a gente não consegue explicar direito o que falta para a gente seguir esse caminho. Aí a gente busca, então, os ensinamentos, né, que estão contidos nos livros da doutrina, nos livros complementares, nas informações que nos vêm de espíritos superiores. Então, a respeito de iluminação, o livro Consolador, né, psicografado por Chico Xavier, ele traz um texto muito interessante, né? Então, foi perguntado a Emmanuel o seguinte, no item 221. A análise pela razão pode cooperar de modo definitivo no trabalho de nossa iluminação espiritual? É certo que, Mano responde, é certo que o homem não pode dispensar a razão para vencer na tarefa confiada ao seu esforço no círculo da vida. Contudo, faz-se mister considerar que essa razão vem sendo trabalhada de muitos séculos no planeta pelos vícios de toda a sorte. Como eu disse, né? Então, os vícios de toda a sorte nos dificultam usar, às vezes, até a razão. E continua. Reconhecemos, pois, que na atualidade do orbe, toda iluminação do homem há de nascer, antes de tudo, do sentimento. Então, é a nossa modificação do sentimento, né? Troca vício por virtude, né? Então, e nós temos, né, um, uma série de sentimentos para trabalhar em nós, né? Os sentimentos foram criados já por Deus em nós, né? Porque cada um deles tem uma utilidade. Então, o sentimento não está em nós do nada, né? Ele continua aqui para a gente fechar. O sábio, desesperado do mundo, deve envolver-se para Deus como uma criança humilde para cuidar dos legítimos valores do coração. Porque apenas pela reeducação sentimental nos bastidores do esforço próprio se poderá esperar a desejada reforma das criaturas. Então, o nosso trabalho de reforma por meio dos sentimentos uma prioridade muito, muito importante para a gente, né? Porque são as análises, né, que os espíritos superiores
nos orientam a fazer. Santo Agostinho disse: "À noite, faz uma análise de si próprio, né, para ver como é que você se comportou durante o dia, o que que você fez, como é que você aplicou aí os seus conhecimentos, né, o seu nível de evolução que você está". E aí a gente pode até detectar, algum erro praticado, se arrepender e buscar a correção. Isso é muito normal para todos nós na tarefa nossa de viver. Devemos viver sim no planeta. A matéria existe para a gente utilizar, tudo é emprestado para a gente. Não vamos levar nada de volta, né, ao mundo verdadeiro, ao mundo espiritual. Vai ficar tudo aqui, mas é importante valorizar tudo que existe aqui. Tudo foi criado por Deus, né. Então o nosso corpo temos que valorizar, temos que cuidar, né, as plantas, a casa, o que nós temos de matéria, tudo tem que ser bem utilizado. E que na realidade, né, vamos agora cair na real, nós damos prioridade muito à matéria, né. Então nós temos muito apego a essa matéria que temos, né, o que temos, o que pensamos que é nosso como poder e às vezes é nosso só como empréstimo, né. Até nossos filhos não são nossos, a gente usa pronome meu, né, meu filho, meu neto, minha esposa, não é nada nosso, não é nada nosso. Temos que cuidar bem disso que nós dizemos que é nosso no período que estamos aqui, né. É transitório? Sim, é um período muito rápido, né, 80, 90, 100, para a eternidade é muito rápido, né, é uma oportunidade divina, mas é muito rápido, passa rapidinho. Então essa mudança de sentimento, né, de modificar de vício para virtude, às vezes as pessoas se preocupam tanto com isso e fica martelando na cabeça: "Eu tenho que trocar, eu tenho que trocar". E a mudança do sentimento não é feita na cabeça, não é feita no cérebro, né, a mudança de sentimento é feita no coração. Então nós espíritas conhecemos muito, é um benefício de conhecer muita coisa. Nós temos uma cultura muito grande, né, da doutrina, dos livros complementares, né, de Joana, de André Luiz, de Emmanuel, então nós somos beneficiados com tudo isso. O problema é que às vezes a gente não deixa no cérebro, não passa para o coração, aí, a nossa reforma fica um pouco mais difícil. São seres iguais, né, o espírita não é um ser diferente, ele também é frágil, ele também tem as quedas, tem tudo igual a qualquer outro ser humano, filho de Deus, né. Temos aí um compromisso, porque nós, recebemos aí, né, ajuda para proporcionar conhecimento dentro do que é certo, o que é errado, dentro do bem e do mal. E estamos no planeta vendo isso, né. Até nisso nós temos oportunidade de viver num local onde você convive com o bem e com o mal. Não tem como correr disso. Liga a televisão, rádio, fila do banco, qualquer lugar, a conversa gira em torno de coisas boas, coisas ruins. É que nesse planeta, né, ainda tem muito prevalecência das coisas ruins e do mal. Por isso estamos nos reformando o planeta também, né. Transição, para termos um planeta onde, a convivência do bem será maior. Ainda teremos algum vestígio do mal. Mas então, voltando à situação da vontade, como disse o Emmanuel. A vontade, ela exige um esforço, eh, de pensamento muito grande, né. Então, até voltamos à leitura de um texto da Revista Espírita de 1864, onde Kardec reunia uma série de psicografias, de orientações e experiências e colocava nas revistas. E um dos textos diz o seguinte: "O pensamento é o atributo característico do ser experimental, desculpe, o ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito, né? A vontade não é um atributo especial do espírito. A vontade é o pensamento chegado a certo grau de energia, é o pensamento transformado em força motriz. Então, vejam a importância do pensamento, ou seja, ele impulsiona a vontade. E aí, se eu tiver com pensamentos voltados ao bem, nós nos impulsionamos mais rápido, porque o bem vence o mal, apesar que ele é mais humilde, né? Mas ele tem, a determinação de Deus é que, o bem sempre vencerá o mal, né, nós seremos perfeitos, queiramos ou não, né. Essa é o único determinismo. O restante é tudo livre-arbítrio, né, então o caminho pode ser tortuoso a nosso bem, nosso interesse pessoal. Então a vontade ela impulsiona, ela é importantíssima,
nessa mudança que nós queremos para nós em relação à caminhada para a perfeição. E aí essa vontade é que vai nos trazer, mudanças de atitude. Então nós na nossa caminhada, nós retratamos as nossas boas ações ou não através de atitudes. Então nós devemos analisar nossas ações e nossas atitudes. Jesus, através de uma parábola, ele deu um exemplo muito claro sobre a atitude correta adotada por alguém, né. Ele contou uma historinha do bom samaritano, que ele descia, um viajante, né, descia de Jerusalém para Jericó, e na estrada foi assaltado, maltratado e ferido e foi largado na estrada. E aí passou um sacerdote com todo o conhecimento que tinha da época, né, de religião, passou ao largo e foi embora. Depois veio um levita que também tinha muito conhecimento religioso na época e também passou ao largo e não atendeu aquele moribundo. E veio um samaritano, por isso foi chamado de bom, né, porque com toda, com toda a fama que ele tinha, né, ele parou, foi o único que parou, deu atenção, né, tratou daquelas feridas, melhorou ali o enfermo ali na hora e prosseguiu viagem levando ele até uma estalagem. E lá parou e disse para o dirigente lá, o gerente: "Olha, cuida desse amigo aqui, desse enfermo, eu vou continuar a minha viagem, na volta eu pago tudo que você gastar com ele, tranquilamente". Então veja que essa historinha ela tem muitos significados, claro, né, primeiro que ele apresenta, né, o amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Então aí quem seria o próximo? Não, a gente lendo o evangelho vai vendo que isso aí foi uma resposta que ele deu a Nicodemos, né, o próximo, quem seria o nosso próximo. Então, mas aí o que nós queremos hoje chamar a atenção é com relação à atitude. Então todos nós gostaríamos de adotar atitudes do bem, atitudes da caridade, atitude da fraternidade, da benevolência, mas temos muita dificuldade para isso. Ou seja, às vezes a gente pensa: "Ah, não, se eu estivesse lá no lugar, eu parava". É ruim, não. Às vezes a gente não para não. Às vezes a gente vai estar com compromisso de horário, no médico, no trabalho, ou qualquer outro lugar, o banco vai fechar, e a gente não para, né, não para. Porque às vezes as pessoas querem simplesmente um olhar caridoso, né, um olhar de empatia, que é às vezes um ouvido, e nós temos até 2 para ceder, né. Temos uma boca só, mas a gente fala mais do que ouve. Então a gente, eh, dá pouca atenção às pessoas que, às vezes, só querem isso, não querem, às vezes, palavra, conselhos, lembrança, não, às vezes quer um ouvido, quer expor alguma situação que está passando naquele momento e dar um alívio, né. Quem não se alivia ao expor uma situação difícil que está passando, né. Todos nós somos frágeis, não adianta dizermos fortes e estaremos aí colocando uma arrogância que não é verdade. Então nós às vezes, praticamos aquilo que nós dizemos aos outros para não praticar, né. E aí quando a gente lembra essa historinha do bom samaritano, a gente, vê que é difícil essa tarefa que ele abordou, de parar, perder tempo, né, tratar daquela pessoa, desculpa, e prosseguir depois a caminhada e mesmo assim ainda levando até um local mais seguro, mais adequado. Então a nossa reforma ela requer, essa mudança de atitudes constantemente. Isso a gente muda, né, através de mudança de sentimento mesmo, né, mudança de sentimento. Então a gente tem muitos sentimentos, né, apesar que se a gente perguntar assim: quantos sentimentos você lembra do momento aí? Quantos tem?" "Ah, bom, caridade, amor, perdão, benevolência, fraternidade", aí vai dar uma dúzia aí, né. Mas nós temos muito mais de 100 talvez, né, que convive conosco. Nós somos sentimentos, né. Nós não paramos de ter sentimentos, de pensamentos 24 horas, mesmo dormindo, né. Então, nosso cérebro não para, nosso espírito não para, jamais, né. Então a gente, às vezes quer fazer uma reforma, mas não lembra o que tem que reformar, né. Por isso que eu perguntei quantos sentimentos a gente lembra na hora. E tem muitos desses sentimentos que a gente precisa realmente, parar, pensar e tentar uma mudança nele. Quer ver um deles? Aceitação. Os livros de Joana, eles levam muito aos sentimentos, né, então, perdão, aceitação, essa é difícil. Mágoa, é muito difícil, todos nós temos mágoa, não tem dúvida alguma. Então quando chove muito, a gente quer sair e fica magoado com o tempo.
né? Ah, tá sol demais, então, pô, queima, sei lá o quê, muito calor, a gente se magoa com o tempo. Pô, já podia dar uma chuvinha, que eu tenho que sair, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, e as chuvas e o sol são importantes para a vida, né, nossa e do planeta como um todo. E quando isso eu estou falando de chuva e sol, né. Isso para não falar no ser humano, né, no próximo, né. Aceitação dos erros do próximo, olha só, aceitar o erro do outro. Não é ser conivente com o erro, é diferente, né. Ser conivente é dizer que ele está correto. E aceitar, às vezes, é quando você não consegue mudar a pessoa, né. E aí a gente fica querendo insistir, né, "Pô, fulano, seja espírita", não tem nada a ver, né. Não significa que ser espírita está salvo, que é perfeito, não, não. E às vezes a pessoa até faz caridade, pratica o amor e não tem religião, né. Temos exemplos demais aí de convivência do planeta. E não são inteligentes também, né, não demonstram, pelo menos nessa encarnação, uma cultura. Então como diz a doutrina, né, Kardec, fora da caridade não há salvação, porque tudo gira em torno de fazer o bem ao próximo, né. Fazer a caridade. A caridade é um impulsionar do nosso sentimento para o amor, né. É uma ação voltada para o amor. Então, se eu conseguir fazer a caridade no seu melhor sentido, não estou menosprezando as caridades que são importantes, né, de doação, né, de roupa, de mantimento, de palavra amiga, ou seja, qualquer tipo de fazer o bem ao próximo atende à máxima de Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, amar a Deus não é só ficar falando que eu amo Deus. É ter fé, confiança em Deus. Não é só acreditar, né? Acreditar, a gente acredita numa coisa, daqui a pouco muda. A crença ela é mutável às vezes, né? Ah, eu acreditava que eh, não teria como sair do planeta para a atmosfera. Hoje em dia, isso é realizado, né? A espaçonave foi ao planeta Marte e está lá sendo controlada remotamente, ou seja, quem diria, né? Então, a gente não acreditava, hoje se acredita. Então, muitas coisas que a gente acredita hoje pode mudar. Agora, a fé e a confiança não mudam. Então, se eu tenho confiança em Deus, significa que eu caminho firme. Ah, estamos em pandemia, vai passar. Ah, eu estou desempregado, vou conseguir um emprego, vou correr atrás. Claro, não é ficar parado esperando que haja milagre, não existe milagre. O que nós chamamos de milagre é a nossa vontade de realizar ações no otimismo. Vou procurar um emprego, ah, meu dinheiro não está dando, vou tentar uma fórmula aqui. Ah, eu não consigo aturar o vizinho. Se não consegue aturar, fique um pouco distante dele. Mas não se aproxime dele, porque não atura, fica, né, de atritos e xingamentos, não é por aí. Então nós temos muitas formas de mudança de atitude através do mudança de sentimento, a aceitação. "Ô vizinho, é assim, paciência. Se eu puder ajudar, ótimo, se eu não puder, eu deixo distante e sigo o meu caminho". A mágoa, muitas, muitas mágoas, né. Então a gente se magoa com facilidade, agora, a mágoa não fica naquele que praticou o mal, né, praticou o errado, a mágoa é da gente, fica com a gente. Então quem errou vai embora, e a gente é que fica com a mágoa. Então nós temos que corrigir essa ideia de se magoar com tudo e com todos, né. Então os sentimentos, eles são analisados cada um, por que que existe aquele sentimento? Por que que existe o perdão, o auto-perdão, né? Por que que eu tenho que, entender os sentimentos para poder me reformar? É o motivo do estudo, né. Então o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo reflexões, análise, estudando. Nos estudando, né, fazendo a nossa análise própria, né, autoconhecimento, como disse Joana, né. Então é importantíssimo o nosso autoconhecimento, para sabermos quem somos nós, para onde nós vamos, o que que nós estamos fazendo aqui, de onde nós viemos, ou seja, então vamos nos conhecer, vamos saber, vamos perguntar, né, tudo é possível perguntar, né. Então, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos de Kardec foi feita aos espíritos superiores, o que é Deus? Ou seja, não tem dogma, não tem, né, nada escondido. O que é Deus? Ele perguntou, né. Como ele era um cientista, era um missionário, ele não perguntou quem é Deus, né, porque senão ele estaria igualando
Deus é uma pessoa, um ser humano, e o que é Deus, então, é algo que é desconhecido. Aí a resposta dos espíritos foi simples também, né? Causa primeira ou primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo, pronto. Então, nesta causa primeira e inteligência suprema e misericordiosa, é que nós devemos colocar nossa fé, nossa confiança. E naquele que governa o planeta, que nós temos aí uma possibilidade de ver os seus exemplos, que é Jesus. Então, para finalizar o nosso estudo de hoje, é a importância de lembrarmos, começamos com Jesus, vamos concluir com Jesus, sempre, né? Lembrarmos constantemente de Jesus através de nossas atitudes, ou seja, quando temos dúvida, nós sempre temos na nossa caminhada mais de uma opção, mais de um caminho, para poder utilizar o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é que demonstra em que nível de evolução nós estamos, né? Então, eu tenho sempre dois ou três ou quatro caminhos para seguir, soluções para serem dadas. E aí eu vou lembrar de Jesus. Como Jesus agiria nessa situação? E, de repente, os espíritos, principalmente o nosso anjo da guarda, vêm em nosso auxílio, porque quando nós falamos de Jesus, ele vem em nosso auxílio. E aí ele vai nos dar uma intuição do caminho mais correto. É que às vezes ele dá a intuição do caminho e a gente não segue. A gente fica na dúvida, segue o outro. Aí chega lá na frente e dá errado. Ah, tá vendo? Ó, Deus me dá. Deus não tem nada a ver com isso. Essa análise foi feita por a gente, por nós mesmos. Eu analisei custo-benefício, analisei o caminho, analisei as dificuldades e segui. Usei a razão, né? Como disse ali o Emmanuel, né? Usei a razão e usei a razão inadequada. Bom, eu queria realmente agradecer, né, pela eh, audiência de vocês, né, pela participação, pelo estudo que nós fizemos e desejar a todos muita paz, harmonia interior e que Jesus nos abençoe nesse momento difícil de reforma e transformação do nosso planeta Orbe Azul. Muita paz.